Glória a Deus. Vamos guardar sempre pela fé a palavra dentro dos nossos corações. Bom, primeiro quero agradecer sempre vocês pelo apoio, pela ajuda, pelas contribuições que a Irmandade tem feito aqui para o canal, para que a gente continue melhorando em todos os aspectos, não só em atendimento aos necessitados, que vocês têm visto, a gente tem prestado conta, mas também na melhora da transmissão, do equipamento. Ainda vou mudar isso aqui, já falei para vocês, e a gente precisa de recurso, isso vem do amor, da contribuição da Irmandade, nós também damos a nossa contribuição. Então aqui estão os nossos dados bancários, e eu falo todas as lives, e vou falar todas as lives. Eu não estou aqui todo dia? Vocês não estão aí todo dia? Então a gente fala todo dia. E tem milhões de lives para as pessoas assistirem, essa aqui é a nossa, e é assim que Deus tem guiado, é assim que eu tenho feito, e é assim que Deus tem me guiado a fazer, e vai continuar sendo assim. Bom? Então vamos lá, para você que quer ofertar, ajudar o canal da Hora da Bênção e para que a gente continue fazendo esse trabalho social, esse atendimento ao povo e também em levar a palavra, como eu disse a vocês, o site, o portal logo vai entrar no ar, o aplicativo, vai ter mais cultos, estudos da palavra, fiquem tranquilos que vocês vão ver que Deus vai abençoar muito. Então tá aqui a nossa chave do Pix, que é contato@horadabenção.com.br. contato@horadabenção.com.br. E o número do nosso celular que é aqui. 011 91488 3827. 011 91488 3827. Vocês podem chamar a gente aqui no Zap e também com esse número de Zap vocês fazem o Pix. Esses dois Pix caem numa conta do Banco Itaú. Mas para mandar de que quer fazer depósito na boca do caixa, na lotérica, nós temos uma conta na Caixa Econômica Federal, que é muito mais fácil. Agência 4680, operação 003, que é de pessoa jurídica, e a conta corrente 1194, dígito 4, em nome da Hora da Bênção. Esse CNPJ foi aberto só para o canal, para que não haja mistura de nada, para que a gente faça tudo certinho, tá bom? Então, agência 4680, operação 003, conta corrente 1194, dígito 4, em nome da Hora da Bênção. Fica passando sempre aí os dados aí do Pix, os dados bancários, para você que quer contribuir, tá bom? Ninguém é obrigado a nada, é o que Deus preparar, tanto para o olhinho de unção, não pense que eu vou ter que pagar pelo olhinho de unção, não. Vai lá e faz o pedidinho e vai chegar aí na tua casa em nome de Jesus, porque Deus sempre preparou. Senão não é por Deus. Né? Se não é por Deus, não prospera. Mas como a gente sabe que prospera e tem prosperado, e vai prosperar ainda mais. Vamos agradecer então, para a gente seguir? Senhor, glória a Deus por termos chegado até aqui. Te damos graça pelas ofertas do teu povo. A Irmandade entendeu a nossa missão. E não tem olhado para nada. Tem estado junto de nós nessa missão de levar a tua santa palavra. Retribui, abençoa, prospera e multiplica na vida do teu povo. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, deixa eu só ver aqui. Tinha alguém chamando aqui? Nada não. Vamos ler a palavra de Deus, está passando aqui para vocês, ó. No segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9, onde fala aqui a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete? E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu, de contínuo, comerás pão à minha mesa. Somente até aqui, irmãos. Amém. Deus pôs o coração para parar, vamos parar.
Senhor, eis a tua palavra, viva, água viva, pão quente que vem do céu. Fala com a nossa alma e nos enche da esperança da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Os irmãos devem se lembrar muito bem, deixa eu só editar aqui, irmão, que Jonatas tem um acento circunflexo. Aqui eu tenho tique com essas coisas. Das coisas que se passaram na ocasião da escolha de Davi por Deus para reinar todo Israel. Os irmãos se lembram de toda a perseguição, de toda, enfim, toda a dificuldade que Davi passou por conta de Saul, que o enfrentava e, enfim, que o tentava de todas as maneiras matar e, enfim, e tirar dele essa oportunidade, essa ordenança de Deus. Quando você estiver no buraco, quando você estiver passando no fundo do funil, você pode ficar sossegado que não vai ter ninguém para querer te tirar de lá. O povo vai passar e vai falar, problema dele. Ou é mentira, irmãos? Mas quando Deus te exalta, quando o seu trabalho surte efeito, quando os seus projetos prosperam, irmão, brota do chão, igual tiririca na grama. Gente para te acusar, gente para tentar te menosprezar, para te inferiorizar, para tirar o seu mérito. E foi o que aconteceu com Davi. Enquanto ele era pastor de ovelhas, não achou um, falou, vou perseguir Davi até ele largar de ser pastor de ovelha, até ele largar de comer por último na mesa, até ele largar de ficar cheio de carrapicho, cheirando fezes, urina de ovelha. Não achou um para ir lá querer tirar. Mas quando Deus o escolheu para ser rei, aí, irmão, era de monte. E o Senhor diz a todos nós por essa palavra, você não se engane, te diz o Senhor, pois eu sei bem quem é quem, sei bem como cuidar da minha igreja e do meu povo. Não temas, porque eu não te deixarei ficar confundido nem envergonhado, diz o Senhor. Glória a Deus nas alturas. Entretanto, queridos irmãos, passou-se todo esse tempo, de maneira que Davi prevaleceu, porque era fato, ele prevaleceria mesmo de qualquer forma, porque tinha a mão de Deus. Então aquilo que tem a mão de Deus, ninguém para, ninguém impede. O Senhor vai abrindo o caminho, vai, enfim, criando situações, Deus vai fazendo o que tem que fazer para abençoar o seu povo. Vocês sabem disso. Indo onde tem que ir, falando onde tem que falar, fazendo onde tem que fazer, derrubando o que tem que derrubar. E o Senhor diz a todos nós, fique em paz, porque o que tiver que tirar do teu caminho, eu vou tirar, diz o Senhor. Eu vou tirar com mão forte e mostrarei a você, a tua casa, a tua família, a tua parentela, o poder que tem a oração de um servo e de uma serva do Deus vivo. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Querida igreja de Deus, então Davi prevaleceu, o Senhor rejeitou a Saul até que tirou-lhe dele o reinado. Os irmãos se lembram tudo, quando ele esteve junto daquela pitonisa em Endor, e tudo que Deus fez. Entretanto, seu filho Jonatas criou um laço de amizade com Davi. E tornaram-se amigos, porque amigos mais chegados do que irmãos. Às vezes alguém de dentro da tua casa te persegue, mas Deus coloca no caminho um irmão, uma irmã, um amigo, uma amiga que te serve de irmão e te compreende muito mais do que os de dentro da tua casa. Irmão, não fica preocupado com isso, porque profeta nenhum tem honra na sua pátria, mas o Senhor te diz, o teu galardão está guardado aqui na palma da minha mão, e dela ninguém tirará. Bendito seja o nome do Senhor. Até que, irmãos, aconteceu tudo o que aconteceu. O pai de Mefibosete, dessa palavra que Deus dá hoje, segundo Samuel 9, filho de Jonatas, neto de Saul, a cidade deles foi invadida e as pessoas foram mortas, até que chegaram ao palácio onde seu pai residia, ele residia com seu pai,
Ele tinha por volta de 5 anos, salvo engano, os irmãos corrijam aí se estiver errado. E uma das criadas da sua casa, para tentá-lo livrar da morte, carregou ele no colo e saiu correndo. E nisso, caiu. E caiu, ele bateu as costas e ficou, como a palavra chama, aleijado, ficou paraplégico, impossibilitado de andar. Agora os irmãos pensam, essa mulher fez Mefibosete virar um aleijado, mas salvou a vida, irmãos. É isso que Deus quer falar conosco. Às vezes sai errado, às vezes as coisas desandam, mas não é de propósito. Por isso que Salomão escreveu, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca, porque Deus conhece por trás de um sorriso meigo, um espírito maligno, glória ao Senhor, ou por trás de uma situação qualquer que tenha acontecido de forma diversa. Deus olha para o coração, irmão. Deus olha para a intenção do coração. Os irmãos acham que a minha sabedoria, que a minha eloquência, que a minha influência, que faz com que vocês creiam na palavra, é a bondade de Deus, porque sabe que meu coração deseja levar o melhor para a Irmandade. Então Deus vem e vem com o seu Espírito e enche toda a sua igreja. Enche todo o seu povo, não da minha palavra, da palavra dele, da palavra do Senhor. Então, irmãos, todo aquele reino foi tomado, Mefibosete virou um mendigo, vivia pelas ruas, pelas esquinas, enfim, mendigando, tentando ganhar o seu pão. Amados irmãos, estava em Lodebar, que é terra do esquecimento. Irmão, você também está na terra do esquecimento. Irmã, você também está na terra do esquecimento. Mas hoje o Senhor te diz, eu vou te tirar daí com mão forte. Eu vou te tirar daí com mão forte da minha palavra. E tu serás lembrado, tu serás lembrada pelo meu projeto de salvação em favor da tua vida, pelo meu projeto de redenção em favor da tua alma. Diz o Senhor, você será lembrado e lembrada. E nós não vemos aqui de onde veio esse disparo, esse lampejo na cabeça de Davi, mas ele vai e diz, ainda manda dizer, tem alguém da casa de Saul por aí? Porque ele foi ficando com despojo de guerra, irmãos. Conforme eles iam ganhando os reinados, eles iam tomando tropas, tomando imóveis, enfim, utensílios, tudo que era daquele exército que havia perdido. Ah, tem um servo aqui chamado Ziba. Manda ele vir aqui. É você que é Ziba? Ele falou, sou eu. Ficou alguém da casa de Saul? Sobrou alguém que não tenha sido morto para que eu possa usar de beneficência de Deus? Ele diz, tem um filho de Jonatas, neto de Saul, que é aleijado dos 2 pés, mora lá em casa de Maquir, lá em Lodebar. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, de uma hora para outra, nós vemos aqui, Davi se lembra da amizade que ele tinha com Jonatas, do amor que eles tinham entre irmãos e amigos, e trouxe um lampejo, Deus trouxe um lampejo na mente de Davi para abençoar Mefibosete. Irmão, irmã, Deus vai te pôr na mente de alguém, Deus vai trazer a lembrança de alguém, quem é você, o que você representa, o que Deus tem para fazer na tua vida, e a bênção de Deus chegará na tua casa. Muitas e muitas vezes Deus mandou a sua palavra dizendo, a tua bênção vem ao teu encontro, mas Mefibosete não, irmão, a bênção foi bater na porta da casa dele, bendito seja o nome do Senhor, e trouxe ele para junto de si, e hoje o Senhor diz à sua igreja, a minha bênção vai entrar dentro da tua casa, dá glória a Deus. A minha bênção vai entrar pelas portas da tua casa, e você virá e dirá, Senhor, é a tua palavra. E o Senhor te diz, sim, é a minha palavra, meu servo, é a minha palavra, minha serva. Glória ao nome santo do Senhor. Então os irmãos imaginam Mefibosete lá na beira da rua, lá, enfim, tentando ganhar o seu sustento para que não passasse fome e necessidade. Chega uma carruagem da guarda real. Os homens vestidos com as vestiduras reais. És tu, Mefibosete? E ele certamente pensou, ah, Senhor, já não basta a minha casa ter sido desolada, eu aqui aleijado, e agora o rei ainda vai me matar.
Ninguém disse nada, irmãos. Levaram-no até diante do rei. A palavra diz que ele já não podia andar mesmo, já se prostrou assim com o rosto na terra e adorou ao rei Davi, reverenciou ao rei Davi. E ele disse: És tu, Mefibosete? Ele disse: sou servo teu. E certamente Davi percebeu que ele estava apreensivo e disse: não temas, porque não te farei mal algum. Certamente te farei uma grande beneficência, te farei um bem. Primeiro quero te dizer que tudo que é teu vai ser restituído, todas as terras, todos os bens, glória ao nome do Senhor, que é da tua família. Mas tem uma coisa, de contínuo, o resto da tua vida, você vai comer pão aqui na minha mesa, você vai comer a comida que eu como, você vai morar onde eu moro, você vai ter o benefício que eu tenho, bendito seja o nome do Senhor. Agora os irmãos imaginam, irmão, um homem que era aleijado, chegavam empregados, me leva para cá, me leva para o jardim, me leva para o palácio, me leva para a sala de audiência. E assim estava, irmão, Mefibosete, a sua casa, a sua família, glória ao nome do Senhor. E aquele Ziba, irmão, que estava usufruindo das coisas que eram deles, tornou-se empregado deles de novo. Ele e os filhos dele tornaram-se empregados de novo. Irmão, Deus te diz: eu vou inverter a situação ao teu favor. Glória ao nome do Senhor. Eu vou inverter a história. Hoje você está por baixo, hoje você está em Lodebar, hoje você está no esquecimento, hoje você está nos dias do teu choro, mas o Senhor te diz: eu vou inverter as coisas. Eu vou mudar as coisas. Eu vou mexer no rumo dessa história. Vou mexer no teu destino. Vou mexer aonde precisar mexer, no coração que precisar mexer. Aonde precisar entrar, diz o Senhor, eu entro. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, da mendigância, das ruas, da pobreza, da miséria, do esquecimento, para dentro do palácio do rei. Quantas vezes nós já ouvimos essas histórias, irmão? Daniel da cova dos leões, José da prisão, bendito o Senhor, para governador do Egito, o próprio Filho de Deus do seio da terra, para a redenção eterna à destra de Deus Pai. O nosso Senhor Jesus também foi redimido, foi remido. Irmão, a especialidade de Deus é exaltar o teu povo. Mardoqueu foi exaltado, glória ao nome santo do Senhor. Todo aquele que espera em Deus nunca fica confundido, envergonhado. E é isso que o Senhor quer dizer para nós: confie em Deus, espere em Deus, porque a tua exaltação está chegando. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Não olhe para comentários maldosos. Não olhe para levante do inimigo contra a tua vida. Não dê ouvidos aos olhos às palavras do desânimo. Não dê ouvido àquelas palavras que tentam te dissuadir, te tirar do foco. Ouve Cristo, ouve a palavra, o teu negócio é com o Senhor, bendito seja Deus. Mefibosete parecia esquecido e já era homem, já tinha filho e estava, irmãos, enfim, fadado a terminar os seus dias na mais completa miséria. Deus te diz: eu velo por cumprir a minha palavra. Entretanto, isso só foi possível porque Davi bem conhecia a voz de Deus, amados irmãos. Davi bem conhecia a voz do Senhor, e certamente o Senhor lhe trouxe no coração: olha, vê se não ficou ninguém da casa de Jonatas, porque você deve um grande favor a ele. Ele já morreu, mas a tua honra não morreu. Bendito seja o nome do Senhor. Nós, irmãos, fazemos o bem para alguém, quem quer que seja. Óbvio que aquela pessoa é beneficiada, mas o primeiro beneficiado somos nós. Davi fez isso, sim, em memória do seu amigo Jonatas, mas pela honra que ele carregava dentro do seu coração. Glória ao nome do Senhor. Jamais deixaria alguém que me fez um favor, alguém que me socorreu, eu deixaria então, portanto, largado, enfim, entregue às traças para que morra, para que seja, enfim, pisado, esmagado pelo inimigo. Deus te diz: as tuas orações estão bem guardadas aqui no meu memorial. Glória ao nome do Senhor. Eu não deixarei aquele que é meu amigo entregue na mão dos lobos. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Você esquece, mas Deus não esquece. Porventura, Mefibosete então não sabia
da amizade que seu pai teve com Davi? De todas as vezes que seu pai, Jonatas, livrou Davi das mãos de Saul? Será que ele não podia ir lá cobrar esse favor, cobrar essa amizade deles dois? Não sabemos se ele não foi por fé, se ele não foi por medo, por falta de fé, enfim, ou ficou esperando em Deus, a palavra não fala, mas ele estava ali. Você já se esqueceu das promessas de Deus. Mas Deus não se esquece das promessas que Ele te fez. Alamaia, Icatalamburia, Sirianda, Alamaia. Deus não esquece das promessas que Ele te fez. Deus não esquece da palavra que Ele te falou. Está tudo aqui, muito bem anotado, muito bem organizado. E dia a dia eu vou dando ordem aos meus anjos. Vai lá, cumpre essa ordem. Vai lá, cumpre essa ordem na vida dela. Vai lá, cumpre essa ordem na vida dele. E hoje vai sair um alvará de soltura da tua prisão espiritual. O anjo vai passar na tua casa para te soltar e dizer, olha, o rei está mandando te chamar para você ser exaltado, para você, enfim, ser iniciado pela grandeza do amor de Deus sobre a tua vida. Então, irmãos, a palavra de Deus é santa, ela é pura, ela é verdadeira. Ela é um espírito vivo que pulsa dentro dos nossos corações. E às vezes, irmão, a palavra fica adormecida. Não a palavra em si, mas a esperança dela dentro de nós. Ela adormece. E aí você para de crer. Você desanima. Aí você começa a orar e o Espírito Santo vai lá e mexe nela. Ela começa a pulsar de novo. E esses dias que nós temos palissa, alamanda la súria cantai, alamanda la súria cantalama, e alamaia, glória, e daí ela salamana salaia. E esses dias que nós temos passado juntos aqui, eles foram despertando a palavra no teu coração, não a minha palavra, a palavra do Todo-Poderoso. Esses dias foram te reanimando, trazendo na tua memória, olha, eu sou essa pessoa, eu sou um adorador, adormecido, mas eu estou sendo desperto pelo Senhor. E o Senhor te diz, desperta tu que dorme, e prepara-te, atavia-te, porque já tem ordem do teu endereço, passarão na tua casa para te visitar, a glória de Deus te visita aí hoje. E o Espírito Santo põe em você uma alegria viva que vem da glória de Deus. Renova no teu coração a esperança. E a palavra está pulsando. Tá ou não tá, irmã? Coloca aí nos comentários. A palavra está pulsando no meu coração. Escreve aí. A palavra está pulsando no meu coração. E essa virtude, essa vitamina, essa fortaleza que vem da palavra, nutrirá todo o teu ser espiritual e material. Então as pessoas, como uma pessoa, irmão, que tem arritmia ou que tem insuficiência cardíaca, não é? Aquela pessoa pálida, desanimada, que o coraçãozinho é fraco, não bombeia o sangue de maneira que precisa, e às vezes põe um marca-passo, faz um tratamento, Deus cura, aí você olha, a pessoa tá rosadinha, tá? Nossa, você tá cheio de cor, você tá cheio de vida. Agora eu estou curado. Assim é você espiritualmente. Senhor, está fazendo circular a seiva dessa lamanassalaia. Ialamaia. Essa seiva dessa palavra dentro do teu coração, dentro da tua alma. E todo o teu ser está sendo reavivado, está sendo ressuscitado. Receba a glória de Deus, irmão. Receba a glória de Deus, minha irmã. E glorifica o teu Senhor por essa bem-aventurança tão maravilhosa de ter sido escolhido, de ter sido lembrado, de ter sido chamado pelo Rei da Glória. Bendito é o Senhor. Então, irmãos, animados por esta santa palavra, vamos iniciar a nossa semana dando muita glória a Deus. Vamos iniciar a nossa semana dizendo, a palavra está pulsando no meu coração. E o Senhor te diz, as coisas vão começar a acontecer. Os caminhos começarão a se abrir, as portas começarão a se abrir, porque agora tem ordem de Deus. Os lugares que não recebiam Mefibosete, agora almejavam pela sua entrada, lá e aqui e acolá. Os lugares de onde ele foi tocado, as pessoas que lhe negaram esmola e comida, agora desejavam estar no seu círculo de amizade. Irmão, as coisas mudam, e o Senhor te diz, prepara-te, eu vou mudar as coisas a teu respeito para melhor. Então, amados, queridos e amados irmãos, Igreja de Deus,
recebamos essa boa palavra que nos vem do céu. Deus para sempre seja louvado. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Glória seja dada ao nosso Deus.